Vamos começar a ministração nessa noite, tem como tema a ferramenta que muda as nossas vidas. É um tema sugestivo. Eu sei que muitas pessoas estão à procura de respostas para a sua vida. Quantos problemas, dificuldades, quantas intempéries têm se levantado. E nós sabemos que muitas são as pessoas que dizem assim: eu preciso ter um norte, eu preciso de uma resposta, porque estou passando por isso. Há outros que dizem: será que Deus não está olhando para mim? Há pessoas que elas até questionam a ação de Deus, como se Deus tivesse esquecido daquela pessoa. E eu quero dizer para você que, por mais que você tenha passado por adversidades, por problemas, por circunstâncias, por mais difícil que seja a sua luta, e que parece que você está sozinho ou sozinha, outras pessoas têm passado também pelo mesmo dilema que você está passando hoje. E talvez você se veja só pelas dificuldades que são tão grandes para você. E às vezes você já tem recorrido, já bateu em tantas portas, mas de repente parece que tudo está fechado, as portas estão fechadas, não existe um vislumbre, não existe uma luz para aquilo que você realmente precisa como resposta. E nessa campanha da resposta, como um tema sugestivo, nós colocamos a ferramenta que muda as nossas vidas como tema nesta noite, para que você entenda em que Deus, Ele se preocupou conosco, Ele se preocupa conosco e Ele nos dá ferramentas poderosas nele para vencermos todas e quaisquer adversidades e circunstâncias. E uma das ferramentas poderosas que o Senhor tem entregue em nossas mãos é a oração. A oração muda a vida, a oração te tira das dificuldades, a oração muda até a sua sorte. Porque com a oração você se aproxima de Deus, com a oração você se relaciona com Deus, com a oração você recorre a Deus, através da oração você dá o passo de humildade, reconhecendo que só no Senhor é que nós temos a resposta para tudo que nós precisamos, ou para tudo que nós queremos. E a gente vê que existem muitas pessoas que têm passado por adversidades, circunstâncias, e muitas vezes essas pessoas, elas lançam sobre Deus a adversidade que ela está passando, porque já faz tempo. Existem pessoas que estão com problemas que já faz 10, 12, 15 dias, 15 meses, 15 anos, 20 anos. E meu amado, se eu estou falando com você que você está diante de uma adversidade, ou diante de um problema que já faz tempo que você está passando por esse problema, e de repente você tem dito assim: eu já pedi tanto a Deus, e eu não vi ainda as respostas, ou não tive ainda a resposta para aquilo que eu tenho clamado ao Senhor. Eu quero dizer para você que Deus, Ele não falha. A sua palavra diz assim: peça para que a sua alegria seja completa. Existem áreas em nossas vidas que nós precisamos consertar, para vermos também o agir de Deus. E a gente sabe que quando nós passamos por adversidades e problemas, quem está mais interessado de ver você sair da adversidade do seu problema é Deus. Mas por quê, pastor? Porque Deus, Ele é aquele que diz em sua palavra que em todas as promessas dEle, ao sim e ao amém. Mas quando Ele fala que em todas as promessas dEle, ao sim e ao amém, Ele diz que essas promessas que Ele outrora prometeu, que hoje é fato,
que são mais de 8.000 promessas na Bíblia, o Senhor nos fala que as promessas, que são as necessidades, as respostas do que você precisa, a realização daquilo que você está precisando se completar como pessoa, e que Deus se envolve com você de uma forma em que Ele quer te responder aquilo que você necessita como resposta para alegrar o teu coração. O Senhor te diz: esta alegria, que é para ser, na verdade, algo que te preencha, é algo que me traz glória. Porque em todas as minhas promessas, quando Ele diz ao sim, ao amém, Ele diz para a glória de Deus, por nosso intermédio. Então não é desejo de Deus que você viva uma vida de fracasso, de frangalhos, de derrotas. Não é propósito de Deus que você viva uma crise. Mas, pastor, a Bíblia fala: no mundo tereis aflições. O Senhor diz: tem de bom ânimo. Sim, Ele fala sobre você e eu, que nós podemos até passar por adversidades, circunstâncias. Mas você sabia que muitas das nossas adversidades e dos problemas que nós passamos por eles são criados por nós? Outros Deus permite para tratar conosco, mas que muitas vezes a culpa está em nós, na maioria das vezes. E a gente se depara em Êxodo capítulo 2, o versículo 23 fala sobre um tempo em que Israel, o povo hebreu, ficou na mão de Faraó, sofrendo muito tempo. E sabe, a Bíblia relata aqui nesse versículo 23, que o povo de Israel, eles sofrendo, eles se voltaram para Deus. A Bíblia diz que, decorrido muitos dias que morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam debaixo de uma servidão, e por causa dessa servidão, desse sofrimento, a Bíblia diz que eles clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. A primeira coisa que você deve entender é: Deus, quando falou para Abraão que a linhagem dele, eles estariam passando por um tempo de escravidão, cerca de 430 anos, os israelitas, o povo hebreu passaram no Egito. A Bíblia fala que esse povo, Deus sabia do que iria acontecer na vida desse povo. Mas sabe o que eu quero chamar a sua atenção? É o seguinte, é que Israel, queridos, a Bíblia diz que eles clamaram ao Senhor. É como quem diz assim: chega, já cansamos, já estamos cansados dessa servidão, já estamos cansados desse problema. Deus, Ele só entra com providência na nossa vida quando nós entendemos os nossos direitos, quando nós entendemos quais são as armas que nós temos para nos livrar das adversidades. Porque tem pessoas que dizem o seguinte: mas esse problema, esse estreito, esse deserto que você está passando, foi Deus que te colocou nesse deserto, nesse estreito. Foi Deus que te colocou nessa moinha, como diz o dito popular. Tudo bem, você sabia que existem adversidades que você se mete nela e que Deus permite você entrar nessas adversidades. Só que nós precisamos entender uma coisa: Deus permite, porque muitas vezes você precisa ter uma experiência de quem é Deus na sua vida. Porque Jó disse assim: eu conhecia Deus de ouvir falar. Quantos crentes, quantas pessoas estão vivendo apenas num relacionamento, sabe, raso com Deus, e eles não conhecem Deus por uma experiência profunda. E a Bíblia relata que quando Jó corre, sabe, quando Jó entende quem é Deus, é que muda a sorte de Jó. A Bíblia fala aqui no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 23, que o povo de Israel, na servidão, disse: nós vamos clamar. E eles clamaram, a Bíblia diz, e o seu clamor subiu a quem? A Deus.
O versículo 24 diz: ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Então, o propósito de Deus, nisso que nós lemos agora, é que nós entendamos que a adversidade e o problema que nós estamos passando não é problema de Deus para conosco, mas é que nós precisamos entender que a ferramenta que muda as nossas vidas é um achegar-se ao Senhor, é buscar resposta nele. E você está aqui para isso, meu irmão. Você está online agora para isso. Você está ouvindo essa palavra e Deus está abrindo os seus olhos espirituais para que você entenda, e esses seus ouvidos espirituais sejam abertos para que você entenda que por mais difícil que estejam as coisas para você, Deus ainda é aquele Deus que diz: e eu me lembro da aliança que eu fiz com vocês. Em Cristo a palavra do Senhor nos fala, o Senhor nos diz claramente, quando Ele nos diz que em todas as promessas dEle, ao sim, ao amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio, o Senhor está dizendo assim: olha, isso é uma aliança, isso é um propósito que eu tenho para vocês, que vocês entendam que eu sou o Senhor, que estou disposto a mudar a sua sorte, mudar a sua história. Então talvez você esteja agora com um problema na sua família, talvez você esteja aqui, ou você esteja online, passando por uma adversidade muito grande, e que parece que você está perdendo a guerra, parece que você está perdendo a batalha, a guerra não, a batalha, porque você está travando batalhas para você vencer a guerra, porque a cada uma dessas semanas vai ser uma batalha que você vai estar vencendo, e no final desse mês você vai estar com a guerra vencida na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Então, agora você precisa entender, como diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Meu irmão, eu quero deixar claro para você, quando eu disse para você que é a ferramenta que muda a sua vida, esse tema que o Senhor está trazendo para nós, Ele está nos dando ferramentas nesta noite. E que a oração, ela muda a nossa história. A oração, ela vai mudar completamente o seu destino daqui para frente. Porque talvez você traçou esse destino, talvez você atraiu o problema que você está passando, talvez você atraiu a adversidade que você está passando. Mas existem maneiras sábias de você realmente escapar disso, de isso sumir da sua vida. Quem sabe você está dizendo: mas pastor, eu nem sei como foi que isso surgiu, eu só sei que eu estou metido nesse problema. Ou seja, talvez você não seja nem seu um problema, mas é uma falta que você está sentindo de algo, e que você está clamando a Deus, e o Senhor está dizendo: nessa noite é uma noite de milagres para a sua vida. Os problemas e as crises que nos metemos poderá sempre se reverterem em tais situações quando entendemos como reclamar os nossos direitos. O que eu quero dizer com isso? Às vezes existem intempéries e tempestades, adversidades, problemas que surgem em nossas vidas, que nós nos metemos, que nós nos envolvemos, e o Senhor está nos dizendo que para que se reverta esse problema, essa adversidade, é você reclamar os seus direitos. Queridos, a igreja, ela tem vivido muito passiva. A igreja muitas vezes está passando por um problema, você está passando por um problema, muitas vezes, na família, em casa. Você luta, briga, é como se fosse um ringue, e você se degladeia com o seu esposo, com a sua esposa, e sempre para aquela confusão, você vai arrumar um subterfúgio. Olha, sabe por que eu estou brigando com ela, pastor? Por isso, isso, isso. Sabe por que eu estou brigando com ele, pastor? É por isso, isso e isso. E nós vamos sempre, a igreja passiva, as pessoas passivas, elas vão sempre estar procurando o defeito no outro.
E às vezes o problema, a briga constante, que leva a separações, que levam a divórcios, as pessoas, elas procuram sempre aquela tal de incompatibilidade. Não, a gente estava bem, a gente vivia bem, mas de repente começou a surgir umas coisas e eu comecei a ficar desgostosa com ele, com ela. E aí aquilo ali me entristeceu, as palavras dele, as palavras dela me entristeceram muito, pastor, e eu fiquei, sabe, desanimado. No meu relacionamento, eu vi que já não tem mais condições da gente viver juntos, então eu acho melhor separar. Porque ele, pastor? Porque ela, pastor? Porque ele disse, pastor? Não, porque ela disse, pastor. Mas porque ele age assim, pastor? Ah, pastor, mas porque ela é assim. A igreja passiva, a pessoa, o crente passivo, é aquele que não vê diabo por trás das suas contendas, dos seus problemas, das adversidades que você está passando dentro da sua casa. Muitas vezes você está olhando para o seu cônjuge como se ele fosse o seu inimigo, mas quem está por trás desse cônjuge trabalhando, e que no fim vocês estão dando vazão, é uma força maligna. E aí a igreja passiva, ela fica escrava, entra nas crises conjugais e continua numa escravidão sem satisfação de vida. Vive como escravos. Eles são escravos, eles se escravizam pelos conflitos internos que existem no relacionamento. Então é um casal que não goza, que não desfruta a companhia um do outro. E aí o problema é nele, pastor. E aí o problema é nela, pastor. E você precisa, meu irmão, entender que a sorte de Israel mudou quando Israel disse basta. O faraó representa Satanás. A adversidade que você passa hoje dentro do seu lar representa o próprio diabo lutando na sua vida. E a Bíblia relata que esse povo, quando clamaram ao Senhor, a Bíblia diz, eu me lembrei. Parece que o Senhor está sofrendo com amnésia. Olha que coisa, como é que a Bíblia relata uma coisa dessa? Eu fico, sabe, toda vez que eu leio isso, eu fico chocado. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da aliança. Não é que Deus lembrou-se, é que as pessoas têm esquecido que Deus é a solução para tudo. E a igreja tem esquecido que o nosso Deus é o Deus da solução. A igreja, ela procura lutar com a força do seu braço. Por isso que relacionamentos se acabam. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa não busca a Deus. A pessoa não busca Deus, ela não recorre a Deus, e o Senhor diz, esqueceram-se de mim. Em outras palavras, o versículo 24, quando o Senhor diz, lembrou-se da sua aliança, Ele está dizendo, quando eles recorreram a mim, eu me lembrei. Por quê, pastor? Porque tem muitos filhos recorrendo a Deus nessa hora. E os filhos que não recorrem a Deus, são os filhos que esquecem de Deus. A Bíblia relata que o Senhor diz, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. Então o que Deus quer falar com esse achegai-vos? Ele está dizendo, lembra-te no teu problema, na tua adversidade, que eu sou o teu Deus, que sou eu que te tiro dessa servidão, sou eu que te tiro dessa escravidão, sou eu que te tiro desse problema. Para de ser esse religioso passivo. Você tem que ser agressivo, você tem que partir para cima do problema, e o problema é o diabo muitas vezes. Eu sei que alguns podem dizer assim, mas nem sempre é o diabo, mas a maioria das vezes é Satanás. Você precisa tratar com você e tratar com o seu problema. O segredo, irmão, das nossas respostas está em recorrermos a Deus. Vá para 1 de João capítulo 5, versículo 14, versículo 15, que é onde nós vamos aprender algo, tem uma revelação tão tremenda aqui. Então, aí a pessoa, ela luta contra ela mesma, ela luta contra o cônjuge, mas existe aquelas pessoas que são criadoras de problemas. Existe.
Existem os criadores de problemas que se afundam nos problemas. Israel era desse jeito, amados. Israel viu tanta coisa boa que Deus fez. Israel dava as costas para o Senhor de vez em quando, e o Senhor dizia verdugos na vida deles, problema na vida deles. E às vezes nós estamos fazendo isso, criamos os nossos problemas, mas sabe o que é interessante? É que sempre que Israel se voltava para o Senhor, ele se voltava para Israel. Aponta para nós hoje. O seu defeito, o seu problema, aquilo que você fez, o seu erro, não quer dizer que você está fadado a viver esse juízo de fracasso e derrota sobre sua vida, não. Quando o Senhor diz assim, achegai-vos a mim, eu me achegarei a vós, Ele está dizendo assim, mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio a tudo que você criou, se você der um passo para mim, eu vou dar um passo para você, e vou solucionar tudo que você precisa em sua vida. É isso. 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15 diz assim, e esta é a confiança que temos. Quando eu disse para você, a ferramenta que muda as nossas vidas é a oração. Agora o Senhor nos fala, esta é a confiança que temos para com Ele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, e estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Queridos, sabe o que Deus estava falando sobre isso aqui? O Senhor me disse assim, olha filho, o segredo das respostas, o segredo da sua resposta, o segredo da resposta do meu povo, está em uma coisa muito simples, mas que é muito importante. E eu disse, Senhor, e o que? Está na convicção a quem eles estão pedindo o que eles estão precisando. Porque muitas vezes o meu povo, o Senhor estava dizendo, eles me pedem, eles clamam, eles lutam, eles vêm ao culto, à reunião, mas quando sai da porta da igreja para fora ali, acabou. Já não crê mais. Quando chega em casa, esqueceu de tudo. Quando as coisas continuam como aparentemente, se não mudasse nada, aí nada muda. Porque a convicção em mim é só enquanto está na igreja. Então, o segredo de nossas respostas estão na convicção, nas convicções, ou na convicção que nós temos em quem responde, que é o Senhor. Você está aqui hoje, Deus te trouxe hoje aqui, para te dar uma resposta em uma área que você quer um milagre em sua vida. E eu tenho certeza, amados, como o Senhor é Deus vivo e poderoso em nossas vidas, eu tenho certeza que Ele não nos decepcionará, e sim Ele responderá. Essa campanha da resposta é para ser um divisor de algo em sua vida. E eu quero dizer mais para você o seguinte, olha só, presta bem atenção. Quando o Senhor nos diz, filho, o segredo da resposta está na convicção que você tem em quem responde que sou eu. Ele está dizendo, filho, você tem que ter a convicção que você, quando pede, eu sou Deus de responder. Por quê, pastor? Pergunta para mim bem forte. Por quê, pastor? Porque a oração do justo pode muito, amados. Pode muito em seus efeitos. Agora, em quem é você? Você acredita em Deus, mas você tem que acreditar em você também. Você tem que acreditar que você ora e acontece. Você tem que acreditar que você está aqui, você veio pedir, você veio clamar por algo e Deus vai fazer como você quer. Existe um trecho no livro de João, capítulo 10, versículo 10, diz assim, o diabo ele veio para matar, roubar e destruir, mas Deus veio para nos dar vida e vida em abundância. Essa vida abundante não está descrito na Bíblia simplesmente para a gente, que versículo lindo, ele está dizendo, é verdade, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, existem adversidades, como eu disse para você, que muitas vezes nós criamos, mas existem adversidades que são permitidas por Deus. Para quê? Para nós nos voltarmos para Ele. Veja que paradoxo, o Deus que nos dá vida em abundância, está faltando tanta coisa para tanta gente.
Talvez você seja aquela pessoa que está vivendo uma crise financeira. Está faltando muita coisa na sua vida. As finanças suas, só Deus. Talvez está faltando saúde. Talvez está faltando paz na sua vida. Talvez está faltando unidade na sua casa, na sua família. Talvez está faltando uma estrutura emocional em você. Está faltando algo. E parece que esse paradoxo entre o que você vive e o que Deus fala, parece que a palavra é irreal, mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus é real. Essas adversidades que você está passando e que você talvez está clamando, dizendo eu quero mudança, há uma permissão de Deus. Você sabia disso? Comece a fazer uma introspecção e veja como está o seu coração, como está o seu relacionamento com Deus. Como nós temos tido uma vida tão fria, amados. Como nós estamos sendo tão passivos no nosso relacionamento com Deus também. Não temos aquela ação, não temos aquele fervor, não temos buscado o Senhor. E sabe que Deus permite muitas vezes você passar por dificuldades, para que você olhe para Deus. Porque foi isso que aconteceu com Israel. O Senhor disse, serão 400 anos de escravidão. Eles já iam em 430 anos. Você sabia que existem pessoas que se acostumam com o sofrimento? Diga ao seu vizinho, Deus não quer que você se acostume com o sofrimento. Irmãos, porque quando você se acostuma com o sofrimento, você cai na tradição, você cai, sabe, se torna uma rotina, você cai na rotina, você não clama. Por isso que existem pessoas que não mudam a vida, não mudam de jeito nenhum, porque eles se entregaram à rotina, à tradição, eles se entregaram àquilo ali, aquele problema e não, está bom do jeito que está. E amados, e muitas vezes os problemas que surgem, eles sinalizam um grito de Deus em nossas vidas. E que grito é esse? Deus falando, ei, está diferente do que eu disse. Não é como eu falei. O que eu disse para vocês é uma vida abundante. O que eu grito em minha palavra é paz. O que eu grito em minha palavra é, encontrou a benevolência no teu relacionamento. O que eu grito em minha palavra é saúde. O que eu grito em minha palavra é que vocês são abençoados com toda sorte de bênçãos. Mas a pessoa cai numa rotina e ela acha, não, é comum, todo mundo passa por isso. Será que todo mundo passa por isso? Faça uma introspecção, analise se todas as pessoas estão passando o que você está passando. Eu sei que nós temos um tempo que a gente passa por algumas adversidades, mas é justamente o que eu estou dizendo para você. Deus permite para você correr para Deus. Deus permitiu na vida de Israel para eles correrem para Deus. 430 anos, espera aí, calma, está errado, tem coisa errada aqui, vamos clamar a Deus. Deus tem que mudar a minha situação, Deus tem que mudar a minha sorte, Deus tem que fazer algo, alguma coisa diferente. Não é, quando eu digo Deus tem que fazer, não é que eu coloco Deus você tem que fazer, não, quem sou eu para dizer isso? Quando eu digo assim, é uma força de expressão, eu digo assim, Deus está preso à sua palavra e Ele tem que fazer como Ele disse, porque Ele quer fazer, Ele quer realizar, tudo que Ele falou, eu vou fazer como eu disse. Assim será a palavra que sair da minha boca. Eu vou fazer essa palavra vingar sobre a vida de vocês. Eu vou fazer a sua sorte mudar. Eu vou fazer seu relacionamento mudar. Eu vou fazer a sua empresa mudar. Eu vou fazer os seus negócios mudar. Eu vou fazer as portas serem abertas para você, porque eu sou o Senhor da abundância, diz o Senhor. Dê um forte aplauso para o Rei Jesus, aleluia. Agora, quando eu disse para você que o tema é a ferramenta que muda nossas vidas, que é oração,
Eu vou dizer para você, existem muitas pessoas que estão passando por problemas difíceis e essas pessoas recorrem à força do braço. Observe, o homem tem um certo limite. Quando acaba o limite do homem, muitas vezes é que ele recorre a Deus. E Deus quer que você seja inteligente, que você seja sábio. Porque às vezes você vai atrás de um, atrás de outro, você já recorreu, você bate em tantas portas, e aí chega uma hora que você começa a descer. Desce, 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 e aí chega no fundo do poço. O fundo do poço é assim, agora não tem mais saída. Eu agora não sei mais o que é que eu vou fazer. Existe uma saída no fundo do poço. E a saída é olhar para cima. Quando você está lá embaixo, alguém que está lá em cima pode lançar a corda do salvamento e retirar você do fundo do poço. E você precisa entender que por mais que você recorra às pessoas, peça conselho a um, peça conselho a outro, observe que poucos são aqueles que têm um conselho de fé, um conselho que muda a história. Quando o Senhor nos fala, peça segundo a sua vontade, quando Ele diz, essa tem que ser a sua confiança, que tudo que você pedir segundo a vontade dEle, Ele te ouve. Ele está dizendo, filho, para de recorrer ao homem, para de recorrer a você mesmo, porque quando você recorre a você, você fica lançando os defeitos no cônjuge, você fica lançando, sempre você tem um subterfúgio, uma desculpa, você acha uma desculpa falsa para tudo. Não, eu não arrumei emprego ainda, porque, não, por isso, por aquilo, não, eu ainda não resolvi o meu problema, porque sempre você procura uma válvula de escape. E muitas vezes, amados, dentro do problema a gente procura resposta em nós mesmos. E nos decepcionamos. Procura resposta no outro. E o outro também nos decepciona. Sabe o que é que está precisando? Sabe o que é que está faltando em nossas vidas? Está faltando oração, amados. Se eu e você, se nós entendermos isso, nós vamos colocar uma vida de oração em prática todos os dias, amados. Todos os dias. Todos os dias. Eu digo uma coisa aqui para você agora. O diabo, ele não quer que você ore. Diga ao seu vizinho, o diabo não quer que você ore. E se você orar, você sabe que vai fazer a vontade de Deus. Enquanto você recorre na força do seu braço e não ora, você está fazendo a vontade de quem? Se você não ora e está recorrendo na força do seu braço, você está fazendo a vontade de quem? Da sua carne e do diabo. O diabo não quer que você ore. O diabo quer que você encontre resposta em você e nas pessoas. E ele sabe que se você orar, você vai fazer a vontade de Deus. E ele sabe que se você não orar, você estará fazendo a vontade dele. E ele te escraviza nesse problema. Por isso que você não pode ser esse crente passivo. Você tem que ser esse crente que bate de frente mesmo. Que manda o mal sair, que manda o problema sair. Às vezes o orgulho do casal é tão grande que ele vê o problema e ele não para assim dizer, vamos fazer uma oração, vamos orar, vamos tenta, faz um teste. Essa semana eu estava conversando com um professor e ele dizendo assim, olha, Roberval, toda essa parafernália que você está estudando aí, não exige crença nisso aí não. Basta você dizer, eu vou fazer para você ver se não vai acontecer do jeito que eu estou falando aqui. Porque isso aí é uma coisa da ciência. E eu fiquei pensando, caramba, que convicção esse cara tem? A gente precisa ter essa convicção na fé. Que nós recorremos ao Senhor e Ele nos ouve.
e que nós não podemos ficar presos à força do nosso braço. Vai para o Salmo 118, versículo 9, para a gente entender aqui uma coisa bem interessante. Salmo 118, versículo 9. Irmãos, melhor, a Bíblia diz em Salmo 118, 9, é buscar ao Senhor, amados. Melhor é buscar ao Senhor. A sua resposta, diga bem forte comigo, a minha resposta está no Senhor. Amém? Porque muitas vezes pode ser que você esteja confiando muito em mim como pastor. Eu tenho um propósito. E eu tenho certeza que no nosso propósito, o que nós vamos fazer durante esse mês de julho, vai acontecer. Daqui a pouco você vai pegar, o obreiro vai estar passando, aliás, eu quero que o obreiro já passe, e ele vai entregar uma folhinha dessa aqui, ó. Ele vai entregar uma folhinha dessa aqui, e você vai colocar o seu pedido, mas não coloque agora. Por que não agora, pastor? Você só vai pegar as folhinhas, pode passar as folhinhas, pode entregar, de pessoa a pessoa. O obreiro. Então, você vai pegar, você vai colocar o seu pedido, não agora. Vai pegar a sua caneta e vai anotar, não agora. Porque se você anotar agora, você vai fazer na força da emoção e vai colocar qualquer coisa. Eu não quero que você anote nesta folhinha qualquer coisa. Você vai anotar algo que é de suma importância e que você vai lutar por isto neste mês de julho, todos os sábados nessa campanha da resposta. Você vai fazer o seu pedido, você vai dobrar direitinho assim, ó, e vai colocar aqui. E nós vamos estar clamando a Deus pelos teus pedidos. Todos os dias aqui no altar nós vamos estar clamando. E nós vamos estar clamando ao Senhor em momentos diferentes de orações que estamos fazendo na madrugada. E meus amados, eu creio na oração do justo, e quem crê diga amém. Então nós vamos nos unir nesse propósito de que nós vamos fazer a nossa parte e o nosso Deus vai fazer como Ele fez com Israel. Lembrei-me da aliança que fiz com fulano, ciclano, beltrano, com você. Eu vou dizer, lembrei-me da aliança, e você fala o teu nome. Lembrei-me da aliança que fiz com... Isso. Aí você vai colocar o seu pedido, não faça agora, deixe para daqui a pouco. E você vai fazer um pedido, porque eu não quero clamar com você, eu não quero estar nesse altar me desgastando na madrugada, durante o dia, clamando com você e por você, por uma coisa que nem você sabe o que quer, por uma coisa que você não tem convicção. Lembra que ele disse, peça para que sua alegria seja completa? Lembra que eu disse para você que ele diz assim, se você pedir alguma coisa segundo a sua boa vontade, a sua vontade, crendo, tendo convicção em quem você está recorrendo, você vai receber. Então você precisa saber o que você está a pedir. Você precisa saber que durante esse mês agora, você está aqui todos os sábados com esse propósito, de não quebrar um dia sequer. Todos os sábados a gente está juntos aqui, e durante todos os dias, nós vamos estar sempre nos comunicando. E eu tenho certeza, amado, que Deus fará proeza nesse mês de julho na sua vida. Então não confie na força do seu braço. Talvez você já recorreu a tantas pessoas. Talvez você já bateu em tantas portas e está decepcionado. E o Senhor te diz aqui, Salmo 118, versículo 9, melhor é buscar refúgio no Senhor, que confiar em príncipes, ou que confiar em homens. Confia no Senhor. Ah, fulaninha, eu tenho um cara que eu vou te apresentar, melhor confiar no Senhor. Ah, fulaninho, olha, apareceu uma Maria aí que eu vou te apresentar, melhor confiar no Senhor. Ah, eu estou com uma saída, porque eu vou inventar um projeto, eu tenho certeza que vai dar certo, melhor confiar no Senhor.
teu projeto, teu plano, teu propósito, o Senhor diz: não confia na força do teu braço, melhor é buscar refúgio no Senhor, melhor é confiar no Senhor do que em príncipes, em pessoas. É isso que ele está falando. Irmãos, Salmo 60, o Senhor ainda nos diz que vão é o socorro do... Vamos para lá? Só para você conhecer, a Bíblia é linda, a Bíblia é cheia de respostas para tantas coisas. Salmo 60, o versículo é o versículo 11, diz assim, ó: presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro de quem? Do homem. Então o Senhor está dizendo para você que Ele presta a você um socorro na sua angústia, na sua necessidade. Amém ou não amém? Então, se você passa por problemas e tem confiado em saídas programadas na força do seu braço, no final é só decepção. No final é só decepção. Confie na força do braço do nosso Deus, que Ele é a resposta para todas as saídas em nossas vidas.